pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e eu gostaria já de iniciar esse vídeo fazendo uma perguntinha para vocês. Como é que estão os seus dias? Com essa pandemia doida no qual nós estamos vivendo, quais são as novidades para vocês? Ou será que nenhuma? Será que ainda existem uns probleminhas dos passados sem ter alguma coisa a ver com essa pandemia? Sabe, eu sou uma pessoa que eu não sou muito assim, sabe? Não tenho muita facilidade com amizades, não. Mas por incrível que pareça, algumas pessoas vêm conversar comigo. E é de diversas maneiras. Às vezes é pelo WhatsApp, às vezes é numa troca assim de pequenos momentos em ônibus, de repente em pontos, enfim. Acontece de diversas maneiras, não é? Mas o que eu tenho para falar para vocês agora nesse momento e ao mesmo tempo para saber se identifica com uma situação no qual vocês estão passando ou no qual nós estamos vivendo, não é? Que é uma questão de decepção. O porquê decepção? Tem tanta coisa acontecendo nesse nosso mundão tão grande, tanta coisa acontecendo dentro dos nossos lares, sabe? Por conta dessa pandemia, nós tivemos que ser forçados, digamos assim, a viver um isolamento, né? Um isolamento que dizem que é social, mas não sei nem se essa é a palavra que se encaixa nesse isolamento. Então, com tantas as coisas acontecendo, eu acho que este momento foi apenas um pontinho para que as coisas acontecessem mais ainda ao nosso redor. Só que eu, como gosto de viajar demais, eu paro e penso e fico viajando, tanto na minha situação como na de vocês, talvez. Sabe, sempre tem um parentesco nosso ligado diretamente a nós, que provavelmente deve estar passando por situações bem críticas. E dentro disso acaba nos envolvendo. Eu vou dizer para vocês também, nessa pandemia, aumentou muito, além de ter aumentado os casos de violência, feminicídio, né, entre outros tipos de violência, também tem aumentado a questão dos vícios. E sabe, entre tantos vícios, que se vocês tiverem o prazer de tirar um tempinho para fazer uma pesquisa em relação aos vícios, vocês vão ter acesso a muitos vícios. Mas tem um deles que me parece que é recordista. Ou melhor, dois deles, que trata-se do vício das drogas e também trata-se do vício do alcoolismo. Então a gente fala assim, nossa, um é pior do que o outro. Talvez seja, talvez não seja. Eu acho que dependendo muito das pessoas, dependendo muito da situação, dependendo muito do retorno no qual a gente pode estar vivendo diante dessas duas situações. Mas como eu mencionei aqui, também há muito caso de separação. E quando a separação ela ocorre, ela mexe totalmente com a estrutura familiar. No caso, essa base passa a ser destruída. E vocês não sabem. Tem situações, no caso, que quando não vem a depressão, vem a questão de eu não tô nem aí, não quero saber. E aí quando envolve filhos, aí o negócio fica bem pior. Então, queridos, o que eu tenho a dizer para vocês é que quando a gente tem filhos, eu tô falando isso quando é o mundo das drogas, tá? Quando a gente tem filho, a gente sofre muito com isso. E às vezes a gente pode pensar assim, deixa pra lá, escolheu esse caminho, então deixe que prossiga do jeito que escolheu, porque não foi por culpa minha. Sabe, queridos, eu vou dizer para vocês, quando Deus coloca os filhos na vida da gente, isso cabe a nós pais ter responsabilidade sobre eles, independentemente de idade. Porque eu acredito que quando um filho seu sai daquela fase de menor e passa a ser a fase do maior, é claro, a situação ela é bem mais complicada, mas isso não quer dizer que você pai, você mãe, tem que virar as costas para eles. Não, muito pelo contrário. Eu acho que aí é que requer uma atenção dobrada, sabe? Aos olhares de psiquiatras, de psicólogos, eles dizem que quando se trata de vício envolvendo as drogas, dependendo do tempo em que eles estão, né, nessa maré aí de destruição deles mesmos, porque a autodestruição não é somente da pessoa,
é da família também e de todas as pessoas que têm um certo amor por eles, não é verdade? Mas no mundo do psiquiatrismo, no mundo dos psicólogos, é encarado como uma doença, sabe? Então eles passam a ser personagens diferentes, passam a ser tratados de uma forma diferenciada. E eu ouço muito, principalmente parte de pai, dizendo assim: "Ah, o meu filho já é maior de idade. Ele escolheu isso para ele. O que é que eu posso fazer?" Sabe, queridos, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos. E eu passei por essa experiência. E é muito dolorosa, muito mesmo. Porque enquanto você é uma pessoa que você tá ali sofrendo, chorando, orando, pedindo a Deus para que a mudança aconteça, ao mesmo tempo tem pessoas que não vê da mesma forma que uma mãe vê ou que um pai vê, sabe? Só que eu acho que a gente não deve desistir deles, não. Jamais. Porque são pessoas que precisam da nossa ajuda. E nós, diferentemente do estilo deles, no qual eles procuraram, vamos dizer assim, nós pais, nós não estamos vivendo a mesma vida que eles. Então, nós ainda temos a responsabilidade sobre toda a situação, não é? Então, isso eu acho assim que no meu ponto de vista, é uma situação que ela está crescendo sem controle, envolvendo crianças, adolescentes e, por incrível que pareça, até mesmo pessoas idosas. É isso mesmo. Eu já tive o privilégio de visitar clínicas de autoajuda para dependentes químicos. E lá você vê pessoas totalmente de diferentes idades, sabe? Idades totalmente diferenciadas. Você vê senhor lá que você fica de boca aberta falando assim: "Nossa, mas será mesmo?" Pois é. Então a palavrinha vício, ela tem um poder muito forte, mas esse é um poder de destruição. E ela deixa sequelas, ela deixa cicatrizes em nossas vidas. Então, quando eu ouço um pai dizendo assim: "Ah, ele já é adulto, ele escolheu fazer isso", então, pai, coloque a sua mão na consciência, porque se ele escolheu fazer isso, nós temos que pensar juntos o porquê que ele escolheu isso, sabe? Porque diante de uma separação tem muitas coisas envolvidas. É claro, nós não devemos usar a nossa situação de pais, não é, para camuflar isso. Não, não. Um erro não justifica o outro, mas nós temos por obrigação de ser pais, né? Estar juntos nessa jornada. É doloroso, é sofredor, mas fazer o que? Você vai fugir? Mais vale você persistir, você talvez dar um esporrão na realidade para o seu filho ou para sua filha, né? Porque hoje em dia tá tudo misturado. O vício não escolhe idade, não escolhe classe, ele não escolhe nada, ele escolhe a destruição. Ele escolhe a destruição. Então não ignore sabe, a porcentagem maior, porque isso também cabe a nós pais. E eu vejo que essa situação está crescendo muito, muito mesmo. Aí, quando acontecer uma fatalidade, no qual vai ocasionar a morte, aí você vai ver o peso que vai ser sobre cada lágrima do seu rosto que irá cair. Como eu disse, eu vivi essa experiência e eu sofri muito, muito. Mas não foi só eu que sofri, foram os irmãos, né? Foram eu, o pai, o padrasto, todo mundo sofre nessa questão. E sabe, às vezes eu vejo assim, pessoas que optaram por internação e lá tiveram assim uma recuperação talvez favorável. E que quando saíram, colocaram o pé no mundo de novo, eles voltaram a fazer o uso de novo dessas coisas todas aí que só vêm a afundar. Então, às vezes é difícil a gente se colocar no lugar de uma mente de uma pessoa no qual os especialistas falam que são doentes. E eu consigo até tentar imaginar, porque se você pega um copo de uma bebida, né, que pode ser cachaça ou pode ser qualquer outra coisa que contém o teor alcoólico é alto demais, o que vai acontecer com você? Você vai perder totalmente a sua normalidade, o seu estilo de pensar
sabe? Ele se compromete, né? Então você perde totalmente a noção, você não tá sobre a sua normalidade, então você perde tudo isso. Você começa a cometer atos que depois você não se lembra. Imagina uma pessoa que é dependente, não é verdade? Então isso causa muito sofrimento. E sabe, durante as minhas pesquisas, eu tenho até aqui relatadinho aqui, para eu não falar tanta besteira, né? E um dos vícios, que tá até numerado aqui, 7 vícios comuns, entre esses vícios aqui diz assim, ó, que o número 1 é a bebida alcoólica, o número 2 é o cigarro. Lembrando que esse número 2, em questões do cigarro, entra também o vício das drogas, da maconha, tá tudo juntinho nessa parte aqui de fumo. E aí tem em terceiro lugar a internet. Mas como assim a internet? Sim, a internet também é um vício. Ela é um vício perigosíssimo. E aí vem o celular e o smartphone. Por quê? Porque a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a Telegram, a gente tem acesso a Instagram, a gente tem acesso a tudo, né? As redes sociais também estão incluso nisso que eu acabei de falar. Facebook. Pessoal, tá uma febre grande. A procura de relacionamento através de Facebook. Nos noticiários de jornais, o que eu tenho visto, e muitas das vezes, é de pessoas que se relacionam, né, por meio de Facebook, aí vem por Messenger, por mensagens e tudo mais, e quando vai descobrir, ocasionou a um assassinato. Por conta de quê? De relacionamento através de Facebook. Eu, no meu ponto de vista, esse é uma das portas que existem que não são tão aconselháveis. Porque a gente já conhecendo pessoalmente, a gente já tem surpresas, imagina por Facebook. Também tem surpresas, mas não são umas surpresas legais, não. Então, com o tempo, a pessoa descobre, né, quem é realmente aquela pessoa. Isso se chega a descobrir. Então, tomem muito cuidado com isso, porque isso é uma coisa muito séria e também envolve todos os tipos de idade, viu? Então, vamos ficar espertos aí. Outro vício que a gente acha que é inofensível, mas a gente comete muito esse vício, sabe qual é? Dos jogos. Aqui até tá escrito assim, ó, jogos de azar e apostas. Ah, mas o que que tem? É só um joguinho, na expectativa, talvez na esperança de ganhar um dinheiro, né? E se ganhar um dinheiro, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Nós temos sonhos, é claro, nós temos direito de sonhar. Só que uma coisa eu vou dizer para você. Sabe como é que a gente consegue? Com muito esforço, com muito trabalho e com muita fé em Deus. Então, se a pessoa tem a capacidade de pegar o seu salário e talvez apostar, e isso existe, viu? Eu tô dizendo para vocês, porque eu conheço pessoas assim, que pegam o salário, já chegou a pegar o salário e encostar em um balcão de lotérica e acabar com tudo em jogos. E aí, quando volta para casa, não tem o dinheiro para pagar uma água, uma luz, para colocar uma comida dentro de casa. Aí acontece as brigas, aí acontece a destruição familiar. Por quê? Por conta disso. Se isso fosse bom, não causaria tanto, não é verdade? E se fosse realmente a esse ponto de você jogar e de você ganhar, com certeza ninguém queria mais trabalhar. Todo mundo ia ficar muito bem na vida por conta desses jogos. E ele é destruidor. No entanto, a Bíblia condena também esse tipo de esportes, digamos assim, né? Porque isso não é jogo, isso é azar. E aí, por último, vem a parte de remédios. Vocês já conheceram pessoas que, diante a uma situação tanto de separação, quanto de morte, de ter perdido algum ente querido, quanto a lidar com uma situação de enfermidade e a pessoa não querer enxergar a situação no qual está vivendo ou no qual vai viver e ela toma medicamentos que é para dar uma relaxada na cabeça? Quer dizer, relaxada é a maneira que eu estou usando para colocar aqui. Mas tem gente que ela não tem a coragem de enfrentar, sabe, esses turbulhões de problemas e elas vão recorrer a medicações. Por quê? Porque a medicação dá meio que uma dopada
e aí você apaga naquela situação totalmente dramática no qual você está vivendo, e aí depois, quando o efeito da medicação acaba, você volta para a sua realidade. E aí a sua realidade é ainda mais cruel, a sua realidade é o ponto que você sofre, o ponto que você sente dor. Então, às vezes a pessoa, ela toma a atitude de não querer passar pelo sofrimento, e aí ela vai optar por medicações nesse requisito aqui. Entre muitos, né, de ansiolíticos, de calmantes, tem um dos remédios que são recordistas, né, para que você tenha assim um momento temporário, sem estresse, sem dor de cabeça, um mundinho que vai se apagar no seu cérebro aqui por questões somente de algumas horas. E essa medicação, ela é muito famosa. Ela é conhecida como Rivotril. E ela é um medicamento que ela só pode ser consumida através de receita psiquiátrica. Ou seja, é só um psiquiatra que pode estar passando essa medicação para você tomar. Então, para vocês verem quanta coisa ruim nos envolve, quanta coisa ruim que se a gente abrir a janela, a gente já dá de cara com todos esses problemas. Isso porque esses só são alguns mencionados daqui. Lembrando que o assunto, o foco aqui é sobre os vícios, sobre a atitude de um pai, a atitude de uma mãe, de como lidar com essa situação, porque não é nada fácil. Mas eu gostaria de abordar, no qual já fiz, não é? De estar colocando aqui esses 7 vícios que são muito comuns em nossas vidas. E isso é muito importante para nós, viu? Então eu gostaria simplesmente também, que vocês sabem, né? Eu gosto da minha companheira aqui, tá até com capinha, não dá nem para ler direitinho, mas essa daqui é minha parceira Bíblia Sagrada. Então aqui eu tenho um capítulo que é muito importante, devo estar lendo para vocês agora nesse momento. Está no livro de João, capítulo 8, versos 34. E eu vou ler para nós aqui e depois vocês anotem para vocês conferirem lá, tá bom? Diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, o que ele quer dizer aqui? Que dentre essas coisas que não são favoráveis, que não agradam ao nosso Deus, é pecado. E quando a gente insiste em continuar com esses pecados, a Bíblia, ela tem a visão para nós, ela revela aqui para nós que nós somos escravos desse pecado. Então, às vezes, quando a pessoa sai de casa e se direciona a um bar ou uma lanchonete, onde tenha bebidas, ou a uma biqueira, ou uma esquina que tem alguém vendendo drogas, e ela vai lá e comete esse pecado, e ela não tem o controle de si, então ela já é escravo desse pecado. Ele já é escravo. Só que, sabe, se a gente pensar assim, não dá nada para aquele fulano que bebe, aquele fulano que fuma, aquele de lá não tem jeito mais, que lá não conserta mais, só morte para dar um ponto final, né, para oferecer, para colocar um ponto final na vida. Aí é que nós nos enganamos, sabe por quê? Porque Deus, ele mostra para nós que aonde está aquela pessoa de pior espécie, ela pode ser uma pessoa totalmente transformada. E eu tenho mais um verso aqui, que está também no mesmo livro, no livro de João, capítulo 8, versos 36, que diz exatamente assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe quem é esse Filho no qual a Bíblia está dizendo aqui? Esse daqui é o Filho de Deus. É o nosso Salvador Jesus Cristo. E aquele que realmente toma a iniciativa, que tem a vontade de se livrar desse pecado no qual está escravizado e mergulhar aqui, ó, nas Escrituras, não só pegar a Bíblia Sagrada e ler, não. Tem que ser uma entrega de corpo e alma. A pessoa tem que chegar à decisão de dizer: chega, basta. Porque sabe aquele ditado que você ouviu e que você sabe, que diz que Deus é o Deus das causas impossíveis? Então ele é realmente. Só que para isso tem que querer.
a pessoa tem que ter ajuda, a pessoa tem que ter alguém, mãe, um pai, um tio, uma avó que chegue e acolha essa pessoa e dê um chá de realidade, porque no primeiro momento nada vai acontecer, nada vai acontecer. No segundo momento também nada vai acontecer. E o processo para que entre alguma coisa na cabeça dessa pessoa, no qual já está escravizado a ponto de perder a consciência em relação a tudo isso, ela não vai entender no momento. Mas Deus diz que aquele que perseverar firme, no final das contas a gente vai ter surpresa. E eu posso dizer isso por experiência. No meu caso, não está 100% ainda, mas eu digo a vocês que do jeito que estava, o que eu passei e o que eu vivi, eu posso dizer que hoje eu tenho a tranquilidade de deitar na minha cama e conseguir dormir o sono dos justos, sabe? E isso é muito gostoso. Não há descanso melhor do que a sua mente, sabe? E eu hoje tenho paz e tenho sossego por saber que os meus filhos estão dentro de casa, por saber que os meus filhos estão bem, porque eu tenho a certeza que o meu sossego vai ser quando eu passar a chave na minha porta e conseguir dormir para no outro dia eu conseguir levantar-me de novo e graças a Deus mais uma vez passou, não é? Então assim, o que eu coloco para vocês é isso, não desista do seu filho, não desista do seu cunhado, da sua filha, não sei de quem seja, mas não desista deles não, não desista. E sabe, eu tenho uma novidade, para finalizar esse vídeo aqui, eu tenho uma novidade para vocês. Vocês sabem, eu já disse em um dos vídeos que eu sempre tenho o apoio da minha filha Sabrina, né? Ela sempre fica aí gravando para mim e controlando tudo para mim. E eu conversando com ela, na verdade eu comecei a minha conversa com Jesus. Porque vocês sabem, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus e hoje eu sou o que eu sou por causa dele. A minha primeira experiência, o meu primeiro contato foi com Jesus. Então hoje tudo para mim é Jesus. Tudo para mim é ele. Aí eu conversando com ela, disse que eu estava trabalhando e eu queria fazer mais, sabe? Eu queria ir além. Eu quero ser usada, sabe? Pelo Espírito Santo, para que eu consiga ir além, sabe? Porque nós somos discípulos. Então eu quero ser uma discípula verdadeira. E nisso, conversando com ela, eu disse que tinha tido uma ideia, mas na verdade não era eu, né? Talvez seja de conta de Jesus mesmo, do Espírito Santo. Eu falei para ela, eu gostaria de ter um número no qual eu conseguisse fazer a divulgação para que as pessoas conseguissem ter acesso, pelo menos para pedir uma oração, pelo menos para desabafar. E isso é muito legal. Sabe por quê? Porque eu conheço pessoas que às vezes o sofrimento ela aumenta mais ainda pelo fato dela não ter ninguém para conversar. E às vezes a pessoa quer sair daquela enrascada no qual está vivendo, só que a visão dela não permite. Porque o sofrimento no qual ela está passando no momento deixa com que ela fique totalmente sem visão. Então isso eu chamo de cegueira espiritual. E aí então eu conversando com a minha filha Sabrina, eu falei assim, o que você acha da gente arrumar um número de telefone, logicamente, abrir aí, né, o famoso WhatsApp e divulgar para as pessoas. Então eu gostaria de aproveitar esse momento e fazer essa divulgação para vocês, tá bom? O título para essas mensagens eu usei como SOS Jesus. Por quê? Porque às vezes alguém quer falar alguma coisa, alguém quer pedir oração e às vezes não sabe de que maneira. E eu falo uma coisa para vocês, como uma pessoa experiente que está aqui falando com vocês. Porque se não fosse Jesus, eu não sei o que seria de mim. Talvez eu estaria de pé sim, mas em uma outra situação. Porque a vida nos oferece várias opções e cabe a você escolher. Então, ficou assim, ó, SOS Jesus. O DDD é 12 e aí é 996 526568. Eu vou repetir para vocês. DDD 12 996526568. Esse é um canal via WhatsApp que se vocês sentirem o desejo no coração de vocês de estarem pedindo oração por vocês mesmos, por um filho, por uma nora, enfim, até por cachorrinho se você tiver, porque nós também temos amor pelos bichinhos, não é? E se você realmente quiser trocar aí o seu sofrimento, trocar não, né? Mas
passar pra gente, tá bom? Como um pedido de socorro, eu quero deixar claro para vocês que isso vai ficar somente eu e Jesus, totalmente 100% confidencial, tá bom? Então que vocês possam se sentir seguro e que pode confiar, porque as orações vão ser direcionadas especialmente e diretamente para Jesus Cristo, que é o nosso advogado hoje, que é o nosso intercessor, tá bom? Então eu quero agradecer a todos vocês nesse momento. Curtam o vídeo, por favor, divulguem, tá bom? Dividam com seus parentes. E eu vou ficando por aqui e eu vou voltar outra vez pra gente conversar. Tchau, tchau!